Vivi, boa noite. Oi, Ana, boa noite. Bom, depois da 15ª tentativa de fazermos a live no Instagram, fomos trolladas pelo Instagram, a gente é teimosa e viemos para o Zoom para a gente poder bater esse nosso papo, que é tão importante. É um assunto que eu percebo tanto nos meus atendimentos, e acredito que você perceba nos seus também, porque a gente já trocou muitas figurinhas. Eu Uhum. acho que é um conteúdo que vai agregar bastante para muita gente que não só se sente perdida, mas às vezes não sabe exatamente qual é o impacto que os nossos pais, nossos familiares têm nas nossas escolhas profissionais, né? Eu costumo falar que não é só, às vezes as pessoas acham que porque o pai quer que seja médico, que seja advogado, etc., mas está longe de ser só isso, está longe de ser essa simplicidade, né? Uhum. Muita relação com validação, com reconhecimento, com pessoas que são muito competitivas, ou que são workaholics, ou que se sentem muito nessa necessidade de validação o tempo todo do gestor, ou de outras pessoas, enfim. Então, tem muito autoestima muito baixa profissional, e eu encontro muito disso nos meus atendimentos. Todas as vezes que eu começo os atendimentos, e principalmente quando eu vou entrando ali no trabalho de autossabotagem, eu sempre pergunto, tá, me conta um pouco sobre a relação com seus pais, né? Como é que era? Como é que foi a vida escolar? E às vezes a relação pode ter sido maravilhosa, mas é muito mais a questão do nível de cobrança, né? Também, Uhum. e muito mais como a pessoa se sente em relação aos pais. Às vezes a pessoa não tenha se sentido validada, não significa que realmente ela não tenha sido. É muito mais o sentimento Sim. e a postura dela. Então, por isso que eu te chamei, para a gente complementar o trabalho de uma e outra, porque até te encaminho bastante clientes, justamente porque eu acabo esbarrando muito nesse ponto, e eu acho que tem tudo a ver. Eu sempre pergunto para a pessoa: já fez constelação familiar? Já Uhum. conhece a constelação familiar? Né? E eu sei que isso desbloqueia bastante, e quando os clientes também vêm da constelação, eles já vêm com outro nível de consciência, e isso facilita muito também aqui o meu trabalho. Então, bem-vinda. Para quem não conhece, essa é a Viviane Sá, consteladora familiar. A gente se conheceu também no curso de Theta Healing, e desde Sim. então eu já fui cliente dela, né? Já fiz algumas Uhum. sessões de constelação, e quero ainda voltar, porque a gente sempre tem alguns pontinhos para a gente tratar. E eu gosto muito e confio muito no trabalho da Vivi, e por isso chamei ela para conversar com vocês, para a gente trabalhar aqui esse tema que é tão importante. A Vivi vai participar do meu curso e mentoria, ela tem uma aula bônus para a gente fazer um exercício sistêmico. Então, quem estiver dentro da mentoria vai ter esse prazer de fazer esse exercício sistêmico ao vivo com a Viviane. Mas hoje a gente vai passar aqui um pouquinho mais de teoria, que obviamente dá também esse gostinho aí do que vem a ser esse trabalho tão maravilhoso para desbloquear. E a aula da Vivi vem no módulo 1, que é o primeiríssimo ali que a gente trabalha, que é desbloqueando aquilo que te bloqueia. Então, se você não trabalha as suas relações familiares, nem adianta seguir o curso, Uhum. nem adianta seguir ali na mentoria, porque realmente a gente tem vários pontos, às vezes, que a gente esbarra. Então, Vivi, bem-vinda, boa noite, muito, muito, muito obrigada pela 15ª disponibilidade, e a gente vai bater um papo bem gostoso aqui hoje. Boa noite, Ana. Obrigada pelo convite. Eu super te agradeço, né, pela confiança. Sei o quanto você realmente acredita nesse trabalho, e eu também acredito muito no seu trabalho. Acho que é muito importante a gente ter com quem contar, né? Às vezes a gente tem muito potencial, mas a gente está ali completamente perdido, não sabe como colocar aquilo ali para fora, né? E por isso é tão importante ter um trabalho, assim, uma mentoria para a nossa carreira, né? Para ajudar a gente a realmente enxergar esse potencial e conseguir expor, né? Conseguir... existem muitas dificuldades, eu acho, de se expor, né? Existe uma crença aí coletiva de que você não pode expor, né? O quanto você é bom em determinada coisa, né? Então, acho que isso é muito importante. E falando de família, né? De relação com o pai, com mãe, todas as vezes que alguém entra em contato comigo para fazer constelação, a pessoa, muitas vezes, é bem comum a pessoa falar: mas eu quero constelar porque eu tenho um problema financeiro, ou porque eu tenho um problema de trabalho, não consigo parar em nenhum trabalho.
E aí eu falo, eu não sei nem se eu teria que constelar, porque assim, tá tudo super bem com os meus pais. E aí eu sempre brinco, eu falo, olha, tá tudo bem mesmo? Vamos olhar isso mais a fundo, né? Porque não é só estar tudo bem, né, com os pais. É exatamente como você falou, é a forma como toda essa infância, né, toda a sua criação com os seus pais, a sua convivência, né, a sua vivência familiar se deu. E como que você chegou na vida adulta, né, como que você chega na sua vida adulta, e como que você se coloca no mundo, né, como você se posiciona, qual é a sua postura, né, diante da vida a partir de tudo que você vivenciou lá desde a sua infância, né? Então, existe todo um processo, né, uma programação de crenças que a gente vai adquirindo desde a infância, e você fala sobre isso como ninguém, né? Uhum. E existe toda uma carga, né, inconsciente que a gente carrega, né, dos nossos ancestrais. E carga, que eu quero dizer, não necessariamente é algo pesado, né? Mas tem todo um histórico ali que a gente carrega, e que muitas das vezes a gente reproduz, né? O que um ancestral vivenciou, e esse ancestral pode ser uma mãe, um pai, pode ser um avô, uma avó, um bisavô, e aí a gente está ali reproduzindo, mas está num nível muito inconsciente, a gente não tem ideia que a gente está reproduzindo, né? Na constelação a gente diz que a gente está honrando, né? A gente está sendo leal, de forma inconsciente, né? Então, o trabalho da constelação ele é tão importante nesse sentido, porque ele ajuda a gente a enxergar questões que estão emaranhadas e que vêm lá de trás e que a gente não tem ideia, né? Como você falou, não é só a influência né, que os nossos pais exercem sobre o nosso trabalho, sobre a nossa carreira, não é só sobre Olha, não é definir, dizer, mas é porque toda a nossa família é médico, são de médicos. Como assim você não quer fazer medicina? Né? Existe também isso, esse movimento de não querer ser tem muito a ver com a relação, né? Com o que se muito, busca nas relações. Então, acho que desde a escolha, desde como você se atua, como você se coloca no mercado de trabalho, como o trabalho ele tem esse papel muito forte na vida da gente de reconhecimento, de identidade, uhum, né? De uhum. construção da nossa identidade. Então, por isso tem muito a ver a questão realmente familiar, e vai muito além só da escolha. E até esse movimento de escolher algo diferente já diz muita Sim, coisa para a gente também, né? sim, total. Né? A gente teve uma pessoa, né, que foi sua cliente, né, e que Aham. passou por uma constelação que vivenciou exatamente isso, né? Ela vivenciou um processo em que ela gostaria, né, de sair da empresa, da família, e ela teve muita dificuldade em fazer esse movimento, porque existia ali um vínculo muito grande, né, e um medo muito grande de deixar de pertencer, que é um pilar muito grande da constelação, né? A gente fala muito sobre que é uma das leis, né? É o pertencimento. E o pertencimento é uma necessidade, assim, digamos que instintiva de todo ser humano, né? A gente Sobrevivência até, tem né? sobrevivência, a gente tem uma necessidade muito forte de pertencer, né? Então, para pertencer, a gente faz muitas coisas e também deixa de fazer muitas outras para não deixar de pertencer. Às vezes, Então, coisas que nos machucam. sim, total. Muitas vezes, a grande maioria das vezes, a gente passa por cima de coisas difíceis para a gente, escolhas que são complicadas. Esse caso que a gente está citando aqui de uma cliente que era minha, encaminhei para Vivi, e eu cheguei num ponto que eu falei, eu sei que eu não vou conseguir caminhar mais com ela enquanto a gente não resolver esse emaranhado, porque era uma mistura tão grande, de família, de sentimentos e de escolhas e dúvidas e etc. Eu falei, olha, para eu continuar, a gente precisa resolver esse emaranhado e daqui diante a Uhum. gente trabalha a parte mais técnico, a parte mais menos emocional, vamos dizer assim, né? Talvez mais Uhum. prática, vamos colocar Sim. dessa forma. E aí é uma recorrência que eu vejo muito. E é engraçado, Vivi, que isso para mim tem tanta importância, porque eu vivenciei esse processo. Então, eu fui uma pessoa que precisei passar pelo processo também da constelação, o processo tão grande de olhar para dentro e de
observar minha relação com os meus pais, que são maravilhosos, não tenho a menor queixa absolutamente nenhuma deles, mas a forma como eu, criança, eu enxergava que eu precisava da validação. Então, eu cheguei num ponto que eu me tornei workaholic, eu me tornei muito competitiva, eu entrei 100% ou 150% dentro de um processo de piloto automático que eu não enxergava e eu era completamente inconsciente que essa validação que eu buscava externa, essa validação de promoção, de reconhecimento do meu chefe, da empresa, esse crescimento absurdo que eu buscava, era, na verdade, uma validação de pai e mãe, que é Uhum. esse sentimento também de pertencimento, né? É. E às vezes a gente realmente é muito levado por esses processos inconscientes, a gente não tem tempo ou possibilidade de parar e enxergar isso. Eu sempre falo com as pessoas assim, tá, esse reconhecimento que você busca é de quem mesmo? Né? É Uhum. realmente do seu gestor? É realmente da empresa? Para quem realmente você quer provar, né? Ou aquelas pessoas que não querem. Eu tive uma cliente também que ela tinha uma dificuldade muito grande, por exemplo, de tirar férias. Então, ela veio de uma família humilde, que tinha menos posses, vamos dizer assim, e ela foi uma das poucas pessoas que conseguiu prosperar financeiramente, mas ela se sentia muito, muito mal e culpada em tirar férias, por exemplo, em descansar, porque quando ela fazia isso, era como se ela estivesse desonrando o pai e a mãe que não tiveram condições de fazer aquilo. Então, ela não Uhum. se sentia no direito de descansar. E isso entrava no nível de autossabotagem dentro da profissão e dentro do trabalho, que ela também não se permitia crescer. Então, ela não se Uhum. permitia ser promovida, por exemplo, porque o pai e a mãe não tiveram condições de prosperar. Então, era como se ela estivesse traindo o pai e a mãe porque ela estava prosperando, porque ela estava crescendo na carreira. E eles não tiveram a possibilidade daquilo. Então, acho que existem tantos emaranhados de tantas formas, e eu acho que as pessoas realmente não têm a menor noção do quanto isso impacta, né? Que eu acho que é super Sim. importante a gente realmente trazer e clarear bastante sobre isso. Muitas vezes a vida da gente não caminha, não anda, Sim. justamente porque a gente esbarra nesses pontos aí energéticos, emocionais, né? E Sim. que a gente pode fazer o processo que for. Aqui. Até pode desbloquear, até pode caminhar, mas Uhum. talvez sejam caminhos mais longos, né? Ou menos conscientes, vamos dizer assim. E eu É. posso dizer que, de carteirinha, o que me desbloqueou, o que me realmente fez caminhar, me fez ter toda a consciência, foi fazer realmente essa constelação, essa ressignificação da minha relação com os meus pais, que são maravilhosos. Eu não gostaria de ter tido outros, né? De forma Uhum. nenhuma. Eles foram importantes como eles são, mas dentro daquilo que eu precisava vivenciar dos meus desafios de alma também, que é o que eu acredito bastante, né? Eu trago muito da espiritualidade também para o meu trabalho, mesmo falando de carreira, eu também falo muito sobre esses desafios de alma, né? Eu sei que você me entende bem quando eu falo sobre isso, né? Sim. E na verdade, tá tudo junto, né? É tudo uma coisa só, né? A gente vem vivenciando uma experiência de separar as coisas. Eu acho que agora, né, finalmente as pessoas estão tendo realmente essa percepção, essa clareza de que é tudo uma coisa só. Nós somos seres integrados, né? Então, tudo está tudo misturado, né? Quando eu tenho uma questão com os meus pais, quando eu tenho uma questão lá da minha infância, isso vai influenciar em quem eu sou, né? Então, em quem eu sou no trabalho, em quem eu sou nas minhas relações de relacionamentos afetivos, relacionamentos com os amigos, relacionamento com os gestores, né? Então, os nossos pais, eles são a nossa base, né? Eles são a nossa família, né? Nosso sistema familiar é a nossa base, né? E se a gente não está bem com a nossa base, dificilmente a gente vai conseguir dar bons frutos, né? Isso parece ser algo totalmente piegas de dizer, né? Mas é porque é a grande verdade, assim, a A gente gente não não para para consegue. pensar, é piegas, mas a gente não para para pensar. Não, não, a gente vai no automático, É, né? E ao mesmo tempo, né, é tão comum eu receber pessoas que falam, mas o que que os meus pais têm a ver com isso, né? O que que meus pais têm a ver? Ou então falam, mas tudo acaba em pai e mãe, tudo volta. No outro dia eu li um post muito legal que falava assim, no final das contas tudo acaba em pai e mãe. Não, tudo começa em essa, pai e mãe, é, né?
Então, se a gente for olhar para um lado mais filosófico da coisa, e a constelação ela tem uma base filosófica muito grande, né? Os pais, eles nos deram a vida, né? A gente veio dos nossos pais, eles foram o nosso portal para a vida, né? Então, caramba, qual é o significado disso, né? Como que eu nasci de um homem, de uma mulher, né? Eu sou 50% esse homem, 50% essa mulher, e eu estou ali desconectada desse homem, dessa mulher, por algum motivo que seja, e às vezes motivos muito justos, justos talvez não seria a palavra, mas motivos legítimos, né? Motivos que causaram dor, cada um teve uma história, teve uma infância. Mas quando eu chego na vida adulta, como que eu lido com isso, né? Como que eu olho para o meu passado, como que eu olho para minha infância, né? Para minha história, e eu posso ressignificar qual é a postura que eu vou ter diante da vida, né? Eu acho que tem muito disso. Você falou a palavra que define bastante o termo, na verdade, a postura diante da vida. E aí, independente de ser profissional, amoroso, de amizade, seja o que for, essa postura diante da vida tem muito a ver com essa criança, muitas vezes Uhum, ferida, né? Que uhum, precisa dessa validação, que precisa desse reconhecimento, desse pertencimento. E independente se você conhece seu pai e sua mãe, independente se eles estão vivos ou não, independente da relação, se a relação é maravilhosa ou se até aqueles pais também que super protegeram os filhos, a gente também vai ter impacto. Aqueles que não protegeram os filhos vão ter muito impacto. Aqueles que foram mais ou menos vão ter impacto, né? Eu sempre, nos meus atendimentos, eu sempre falo, e eu vou falar aqui novamente, daquela série maravilhosa This Is Us, né? Que eu já falei bastante no meu Instagram sobre ela, porque ela é muito simbólica, porque ela fala de 3 filhos, um adotivo, né, e dois naturais, vamos dizer assim, que são filhos do mesmo pai, da mesma mãe, com a mesma criação, e cada um deles enxerga a relação com o pai e com a mãe de uma forma muito individual. Então, um sente que precisa fazer demais para se sentir pertencente, aí é a pessoa que se torna workaholic, que é o nerd, que é o adotivo. O outro, que é lindo, maravilhoso, mas que se sente ali é meio que abandonado pelo pai e pela mãe, se sente extremamente inseguro, então ele tem vários problemas de relacionamento amorosos e principalmente na profissão, por mais que ele tenha se tornado um astro de Hollywood, ele sempre se sente inseguro e ele nunca e se sente vícios, né? de Muitos vícios, vícios de álcool, alcoólicos, de né? drogas, etc. E a menina que tem uma relação muito próxima com o pai, mas tem um problema sério ali de identificação com a mãe e que tem um problema seríssimo de obesidade, que não consegue emagrecer e, ao mesmo tempo, não consegue se realizar profissionalmente. Porque ela Uhum. também, assim como a mãe, ela canta, né? E a mãe não se realizou como cantora, e é como se ela também não pudesse se realizar como Ela cantora, não se autoriza. ela não se autoriza. Então, tem até, se eu não me engano, terceira ou quarta temporada, que um único evento, eles fazem 3 episódios diferentes, partindo da visão de cada um deles. Então, como cada filho, independente do seu pai e da sua mãe, seu pai, sua mãe, e são pais na série que são maravilhosos, né? Que Uhum. toda criança queria ter aqueles pais. Mas é como cada um enxerga, né? Como cada um sente, Como que como você você recebe, né? Como que você recebe, internaliza aquilo, né? qual é a posição que você se coloca na família. Uhum. Né? Uhum. Então, tem muito disso, a posição que você se coloca de recebimento ou não. Se você merece ou não Uhum. merece, se você olha muito mais para o outro do que para você, né? Então, tem muito dessa questão desse olhar de reconhecer, de pertencer, de se revoltar, de não se identificar. Então, tem muito, e eu sempre falo ali que independente só dos 3, né? Acho que o pai, a mãe, os personagens, todos secundários também, quando você vai olhar a infância, todos eles têm uma criança ferida Sim, absurda, né? E sim. que direcionam muito a vida deles ainda na vida adulta, né? E é por isso que a gente precisa olhar para essa criança, né? É por isso que a gente precisa acolher e trabalhar isso que ficou ali pendente, né? Que a gente não conseguiu superar e que está ali o tempo todo, né? A gente está no trabalho, mas a criança está ali junto, né? Interferindo o tempo todo nas nossas atitudes, nas nossas ações. Quer ver um caso muito comum, né? Você deve ter pego vários casos assim, transição de carreira, né? Atendi uma pessoa que ela está muito infeliz no trabalho dela,
ela quer empreender, mas não consegue sair daquele emprego fixo, tradicional, de carteira assinada, porque o pai dela e a mãe dela não entendem, né? O pai dela e a mãe dela, por serem tradicionais, por virem de uma época em que ter um emprego de carteira assinada era o que realmente trazia sucesso para a vida, né? Eles não concordam com essa transição de carreira dela, mesmo ela já tendo 30 e poucos anos, e ela não consegue fazer a transição, né? Manda ela para mim, Vivi, manda ela para mim, Aham, aham, que eu já tô na mandei. rota. Pois é, porque o que acontece? Ela fica ali com aquela sensação de que ela vai decepcionar os pais, né? Que ela vai, e assim, provavelmente vai mesmo, né? E a constelação, ela vem trazer também essa visão. E aí a gente volta para a história da postura adulta, né? O quanto que, enquanto a gente está ali identificado com essa necessidade de agradar, com essa necessidade de pertencer, com essa necessidade, isso tem muito a ver com a criança, né? A criança, ela não consegue ter essa ideia de que, mesmo que eu decepcione os meus pais, eu continuo sendo filha deles, né? Eles continuam sendo os meus pais. E tudo bem, a Tudo bem, vida até porque isso segue. também decepcionou a gente, é esse caminho, né? E é engraçado você falar isso porque eu passei por isso, né? E não à toa eu quis colocar essa aula no curso, porque eu sei que foi uma das coisas que mais realmente me ajudou. Eu também, a minha família também é extremamente tradicional, na cabeça da minha mãe, o que vale é a CLT. Minha mãe também veio de uma família humilde, em que poucos dos irmãos conseguiram estudar. Então, na cabeça dela, o emprego seguro é aquele emprego CLT. E eu sou a mais nova de 3 irmãos. Meus 2 irmãos mais velhos nunca trabalharam na CLT, eles sempre foram autônomos. E eu fui a única que trabalhei na CLT. Então, mas de certa forma eu até entendo que eu acho que inconscientemente era uma forma de eu ter esse reconhecimento dela, sabe? E porque não necessariamente o modelo CLT era um modelo que me satisfazia ou que eu me identificava, porque essa questão de rotina, entrar no horário, sair no horário, ter férias determinadas, esse tipo de coisa, não são coisas que me agradavam muito, mas que eu tolerei. E aí na cabeça da minha mãe era como se eu fosse a filha que tivesse dado certo, porque ela falava, ela não precisa me preocupar porque ela está ali trabalhando na CLT, os outros dois eu preciso me preocupar um pouco mais, né? Mas que eles estavam ali tocando a vida deles. E quando eu decidi fazer a minha transição, que foi bem difícil de conseguir tomar essa decisão também, e eu cheguei e falei com a minha mãe, ela não conseguiu pronunciar uma palavra, ela paralisou, e ela ficou intacta, assim, imóvel. E no dia seguinte que ela resolveu falar comigo, falou que não tinha dormido, que não estava sem dormir, que não sabia por quê, porque na cabeça dela era como se a única filha que, em tese, tivesse dado certo, estava dando um passo para trás. Na cabeça dela era um passo, como tá louca? Estava numa empresa grande, né? Conseguiu ser promovida, está super estável, ganha super bem, morando no Rio de Janeiro, etc. Meu Deus, o que passa na cabeça dela? Endoideceu, né? E eu sabia que era um negócio que eu ia decepcioná-la, mas decepcioná-la, né, em tese, mas no fundo eu sabia que ia trazer essa insegurança para ela, mas eu já tinha passado por tantos processos de autoconhecimento que me deram essa coragem de chegar e enfrentar. E essa coragem de chegar e enfrentar é uma coisa que eu vejo que bloqueia muita gente num processo, principalmente de transição, né, que é o que eu tenho falado bastante no curso, e por isso que a sua aula vai vir no primeiro módulo, porque é para desbloquear, porque a gente sabe que isso, de fato, pode impedir uma transição, pode impedir uma mudança de vida, né, geral, exatamente por esse sentimento de decepção, de falta de reconhecimento, às vezes até de estrutura, às vezes até de segurança, né? E eu passei por um processo super interessante, que a gente já até se falou nos bastidores, porque eu, depois de 13 anos morando fora, eu voltei para a casa dos meus pais para poder conseguir executar a transição, vamos dizer assim, né? A gente sabe que tudo que sempre que a gente começa, a gente não começa do zero, mas tudo tem um início, e o início nunca é tão grande quanto a gente imagina ou a gente quer que seja, né? Então, eu não posso querer estar hoje no mesmo patamar que eu estava enquanto eu estava na empresa, porque eu ainda estou construindo toda uma história, todo um processo. E o fato de eu voltar para a casa dos meus pais tem muito a ver com esse resgate, né? De raízes,
de relações, de validação, de sentimentos, e tem sido super, super, super interessante, porque eu fui uma pessoa que nunca me senti validada, vamos dizer assim, né? Minha mãe, a única foto grávida que tem dela de mim, então os meus irmãos estão na frente. Então, eu tinha até dúvida se eu era filha dela mesmo. E foi engraçado que na semana passada, a minha irmã estava organizando umas caixas aqui e ela achou um ultrassom meu. Foi o primeiro ultrassom que a minha mãe fez de mim. E aquilo, até me emociono quando eu falo, porque assim, para mim foi como se fosse uma validação. Eu nunca tinha visto esse ultrassom. Fiz 38 anos de idade, eu nunca tinha visto isso ali. E naquela época não era tão comum ter Não ultrassom. era. E aí eu sentei e falei, mãe, olha o que eu achei, né? E ela sentou, e aí a gente foi ver que o médico tinha desenhado, assim, no exame, né? Ele fez uns traços, e dizendo o que que era o quê. Ah, aqui é a coluna, aqui é a cabecinha, aqui é o bracinho e tal. E o quanto eu me emocionei falando com ela, e o quanto ela se emocionou falando comigo, e é como se eu estivesse validando com ela, né? Que Uhum, realmente eu nasci dela. Porque por mais uhum, que eu soubesse que eu tivesse nascido dela, eu não tinha visto a foto dela de gravidez. Então eu falo, meu Deus, será que realmente, né, no uhum. inconsciente talvez houvesse alguma dúvida, alguma coisa E a gente precisa de muitos rituais, né? Nós somos seres muito ritualistas, né? Então a gente precisa de certos rituais para a gente internalizar também algumas coisas. E é, quando a gente não processa esses rituais, parece que a coisa não se dá, né? É, esse atendimento que eu fiz dessa pessoa que era sua cliente, eu falei para ela, né? Ela estava muito consciente do movimento que a pessoa fazia. Ela veio para a constelação já com toda a informação num nível mais superficial, digamos assim. Só uhum. que ela precisava ritualizar aquilo, né? Ela precisava passar por um ritual de olhar para o pai, né? Olhar para a mãe, para os irmãos, enfim, olhar para toda a família ali que faz parte daquela empresa, né? E poder deixar com eles efetivamente o que é deles, né? Isso E também é assumir o que é dela, né? assumir o que é dela. Isso é um outro movimento, né? Muito comum no trabalho, né? A gente está ali numa carreira, numa profissão, carregando uma coisa que não é nossa, né? Carregando ali o sonho do outro, carregando ali carregando ali uma frustração do outro, né? Uma projeção até, né? Uma projeção, às vezes por amor à mãe, por amor ao pai, né? Então, assim, eu lembro que quando eu fui trabalhar na Coca-Cola, eu queria muito trabalhar ali, né? Eu estava feliz em trabalhar ali, mas eu ouvia o meu pai falar sempre que o sonho dele era trabalhar na Coca-Cola, que ele passava em frente à fábrica da Coca-Cola quando ele tinha X anos, lá. Então, quando eu resolvi sair da Coca-Cola, aquilo ali, parece que eu ouvia o eco dele falando, sabe? Meu sonho era trabalhar na Coca-Cola. Então, aquilo Você ali está desperdiçando esse sonho. exatamente. Então, assim, isso é muito forte, né? Por mais que a gente já seja adulto, da onde vem isso, né? Vem da nossa criança, né? Da nossa necessidade de agradar, o nosso medo de deixar de ser amado, né? Então, isso tudo influencia demais a nossa vida, né? Eu estou falando aqui de coisas até num nível bem consciente, né? De coisas que a gente ouve mesmo, enquanto filhos dos pais, de conversas e tudo mais. Mas tem muitas coisas ocultas, né? Essas são as mais difíceis da gente perceber, né? Porque está oculto. Essa questão do reconhecimento que eu entendi, que eu senti depois de muita terapia, para mim era oculto. Eu não sabia que, na verdade, eu buscava esse reconhecimento dos meus pais, né? E é Uhum, engraçado que eu tive uma diretora que eu conversava muito com ela, a gente tinha muita proximidade, e ela falava isso, assim, falava sem ter muito conhecimento aprofundado, mas ela falava assim, engraçado que eu tenho a sensação de que fulano acha que eu sou a mãe dela, acha que eu uhum, sou o pai, né? E o quanto, muitas vezes, a relação de pai e mãe era transferida para o chefe, né? Para o gestor. uhum, E, de fato, às vezes, é, aquele embate ou aquela frustração que você tem com o seu gestor, às vezes é uma projeção da frustração que você tem com seus uhum. pais. E isso é muito louco, porque ela, sem conhecer de constelação, sem falar sobre constelação,
E eu lembro que eu fui levando um pouco desse termo para ela, e ela me achava maluca, né? Depois ela começou a se abrir e entender um pouco mais. Mas ela falava muito disso, que assim, e eu sei também que eu, como gestora, eu passei por isso também, de ter pessoas no meu time que, no fundo, eu sentia que a relação comigo era muito mais uma projeção de pai e mãe. E nos meus atendimentos, eu falo muito sobre isso, porque uma liderança, por exemplo, quando você se torna líder na empresa, eu sempre falo assim, posso te dar uma... Vou te falar uma coisa que, assim, eu tenho certeza absoluta que vai acontecer com você. Aí a pessoa fala, o quê? Você vai errar. Você vai errar, do mesmo jeito que pai e mãe erram. Então, se você tem uma certeza, quando você vai se tornar pai e mãe, tem uma certeza, você vai errar. Você vai querer acertar tanto que você vai errar. Você pode não querer acertar que você vai errar. Você pode querer o que você quiser, que você vai errar. Você vai errar. E você, como líder, do mesmo jeito, porque a projeção é muito parecida. Você vai fazer o seu melhor, o que você puder, mas o que você falar tem peso, né? O que tem muito peso, gera trauma, gera motivação, gera incentivo ou gera bloqueio. Então, tem muito o reconhecimento, o não reconhecimento, o que você acreditar, você não acreditar, você direcionar ou não, você dar atenção ou não. Tudo isso é uma projeção dessa relação de infância, né? E as pessoas, eu falo que se as pessoas, os líderes tivessem noção disso, o quanto a gente talvez tivesse menos problemas de liderança nas empresas, e a gente Total. conseguisse aprofundar muito mais sobre isso. Acho que, na verdade, se todo mundo tivesse mais consciência, né? Não só o líder, mas também o liderado. E quando a gente faz essa comparação, e é uma coisa que eu falo muito nos meus atendimentos, e eu sempre, as pessoas chegam culpando muito o líder, né? Eu falo, não, peraí, vamos lá. Vamos trazer, vamos deixar para o líder o que cabe a ele, deixar os seus pais o que cabe a eles, e vamos trazer o que cabe a você. O que cabe a você? A gente está tratando aqui de você, né? E eu acho que a constelação ela traz muito esse olhar também de a gente deixar com os outros o que é dos outros, Sim. assumir esse poder pessoal, né? Sim, Assumir e esse assumir, isso que eu ia falar, porque assim, a gente até aqui falou bastante sobre até quando a pessoa tem uma boa relação com os pais, né? Mas existe também um lugar, Ana, assim, sabe aquelas pessoas, né, que assim ficam esperando no trabalho, fica esperando ser promovido para poder fazer mais, fica Uhum. esperando ser promovido para conseguir se destacar, fica esperando o salário entrar, é como se ela trabalha, ela recebe para trabalhar e não trabalha para Recebe receber. um incentivo aí trabalha, e não trabalha para receber um incentivo, Isso, né? essas Um pessoas, reconhecimento, na verdade. essas pessoas, elas têm questões de desconexão com o pai e mãe, tem questões sérias de desconexão com o pai e mãe. Por quê? Porque elas esperam ser servidas. E quando a Uhum. gente está nutrido de pai e mãe, quando a gente está efetivamente nutrido de pai e mãe, a gente não espera ser servido, a gente serve, né? Então eu estou aqui para servir, eu não estou aqui para ser servida, né? Eu tenho prazer em servir. Então essas pessoas que geralmente são muito promovidas, né? E que às vezes o outro está ali tipo, a fulana foi promovida de novo, que é assim, né? A fulana vai ser promovida, essas pessoas, elas normalmente elas estão ali nutridas de pai e mãe. É claro, tem outras questões também, tem outros movimentos por trás disso, mas Óbvio, tem existe a competência, a parte técnica, etc., mas é sim, obviamente que o emocional tem um impacto muito grande, né? sim, total. Então, assim, pai e mãe, né, tem muito a ver com isso, né? Quando eu tenho conexão real, efetiva com meu pai, com a minha mãe, eu sei de onde vim e eu honro isso, eu tenho uma força interna muito grande, né? A gente vê isso acontecer o tempo todo, né? A gente viu nas Olimpíadas muito isso acontecer, né? A gente viu lá no Big Brother a história da Juliette, né? Do quanto ela estava ali O próprio conectada com Gil aquela também, né? mãe, do próprio Gil também, exatamente. Então, a gente vê isso o tempo todo, né? A gente não é à toa que grandes coaches, né, que grandes trabalhos de coach estão já trazendo também esse trabalho de pai e mãe, né, de reconexão com pai e mãe, muito pela visão da constelação, pela visão sistêmica também, porque sim, pai e mãe eles não são a fonte da vida, né? Porque a fonte da vida vem do Criador, mas eles são o portal, né? Então, assim, sem esse pai, sem essa mãe, nós não estaríamos aqui. Então, O nome qual... sistêmico, ele fala disso, né? A palavra sistêmica é um Sim, sistema. é, Não vem,
gente não está sozinho, né? É um Sim, sistema. sim, tá, a gente faz parte de um sistema, né? Então, quando a gente tem essa compreensão, isso já é um grande ganho, né, de potencial, né? O Bert Hellinger, né, que é o criador das constelações, ele diz que ele tem uma frase super icônica que ele fala que o sucesso é a cara da mãe, né? E que se o sucesso é a cara da mãe, ele tem as pernas e os braços do pai, Pai. né? Porque na constelação a gente diz que a mãe é a vida, né? A mãe é esse grande portal que traz a gente para a vida, mas o pai é o mundo, né? O que o pai simboliza na nossa vida é esse movimento, né? Então não adianta, eu brinco muito, né? E eu já vou dar um spoiler aqui, né? Se você me permite, mas eu Claro. brinco muito que eu falo que assim não adianta eu ter muito movimento, sabe aquelas pessoas que têm muito movimento, que faz muito, que está ali, mas ela não consegue focar, ela não sabe nem o que ela quer expor, ela não tem propósito, ela não tem foco, mas ela tem muito movimento. Geralmente é uma pessoa que está muito bem conectada com o pai, mas ela está ali com alguma questão com a mãe, né? Eu gosto muito de dar essa dica. E, ao mesmo tempo, tem pessoas que têm muito propósito, pessoa que tem muito conteúdo, sabe? A pessoa extremamente inteligente, extremamente focada, mas ela não tem movimento. Ela está sempre ali parada, sempre inventando internamente, de forma talvez de uma autossabotagem, né? Inventando ali uma desculpa para não se movimentar. Ah, mas não vou fazer isso agora. Não quero que eu vou fazer mais um curso. Não vou fazer isso agora, não. Pronto Então, ainda, preciso fazer é, tal coisa. Quando eu tiver certeza de tal coisa, e essa certeza isso, nunca isso. aparece, né? Não vem. É, isso, essa falta de movimento na vida tem muito a ver com a conexão ou com a desconexão com o pai, né? Então, isso já é uma dica, né? Não é uma regra, nem sempre isso se Até ia pedir dá. para falar um pouquinho disso, assim, porque a gente sempre fala, né? Eu acho que essa questão do movimento, o trabalho é muito ligado com o pai, né? E eu entendo, às vezes, um pouco menos, né? Um pouco menos, não, bem Uhum. menos do que você, obviamente, mas eu sei que tem essa questão do trabalho muito ligada ao pai, e como é que é essa energia também da mãe, né? Está muito mais ligada, então, a propósito, a A significado, profissão, a realização, né? isso, isso. Então, assim, quando eu tô conectada, a mãe, né, essa força feminina da mãe, ela tem a ver com a criação, com você criar, com você construir uma carreira, com você construir uma profissão, né, Uhum. e com o sucesso em si, né. Então, o nosso primeiro sucesso foi nascer, né. Então, o nosso primeiro Bem-sucedido, né? Cá estamos. Exatamente. Então, todos nós já fomos bem-sucedidos na vida pelo menos uma vez. Isso é certo, foi o Só nascimento, de estarmos né? aqui, né? Exatamente. Então, a mãe, ela tem muito esse papel, né? Esse papel de nutrir, né? De criar, de construção. E o pai, ele é o que dá o movimento, ele é o que faz com que a gente tenha essa perspicácia de perceber novas oportunidades, de se jogar no mundo, né? De dar coragem, a questão da coragem, do ir, né? Porque o pai, né? Quando a gente vai olhar para as relações dos filhos com o pai, né? O pai é que geralmente ensina a andar de bicicleta, o pai é que fala para a mãe. Claro, gente, novamente, às vezes tem suas exceções nas relações, Claro, mas até porque às vezes tem gente geralmente que nem conheceu o pai, né? Então, claro, mas geralmente é o pai, deixa ela ir, deixa ela ir. Aqui na minha casa eu estou vivenciando isso o tempo todo. Eu tenho uma bebezinha de 7 meses e assim, o pai faz umas coisas com ela que eu fico desesperada. E aí o tempo todo eu fico, tá, é o pai, mas é o pai, é homem, é outra energia, energia masculina, né? Ela e precisa fique disso. claro que não tem nada a ver com machismo e feminismo, Não, tá, gente? não. Nada, nada a ver com isso. São coisas É completamente energia masculina e energia feminina. exatamente. E que a gente precisa disso, né? A gente precisa muito dessa energia. Eu tenho uma história que eu conto. Quando eu era criança, eu tinha mais ou menos uns 12 anos de idade. Meu pai trabalhava no centro da cidade, trabalhou no centro da cidade a vida inteira, e eu nunca tinha andado de ônibus sozinha. E aí, um dia, o meu pai ligou para minha mãe. Meus pais são separados desde que eu tinha 2 anos de idade, né? Mas meu pai sempre foi muito presente, graças a Deus. E o meu pai ligou para minha mãe e eu acho que eu tinha médico lá, alguma coisa assim. Meu pai não ia poder me buscar. Ele não ia ter como ser do centro da cidade para ir lá no bairro onde eu morava me buscar.
E aí ele falou para minha mãe assim, bota a Viviane no ônibus, que eu vou pegar ela aqui no ponto de ônibus, aqui na Rio Branco, na porta do De McDonald's. janeiro, hein, gente? Ah, sim, gente, é Rio de Janeiro, tá? Rio Branco é Contextualizando. uma avenida principal ali no centro da cidade. E assim, sendo da cidade, Rio de Janeiro, né? Cheio de gente. E aí a minha mãe ficou desesperada. Minha mãe, não, mas como assim? Não vou ter como fazer isso. A Viviane vai se perder. Meu pai, não, bota, vai dar tudo certo. Não tinha telefone, aquela época, celular, não tinha. Você tinha quantos anos? 12 anos, agora tem 12. 36. Uhum. É. E aí a minha mãe falou assim. Aí meu pai falou assim: não, confia, vai dar tudo certo. Bota ela no ônibus. Tinha um ônibus que o ponto final dele era bem perto assim, da minha rua, onde eu morava, né? Com a minha mãe. E eu ia descer lá naquele ponto onde ele combinou. E aí minha mãe, muito contra a vontade, fez, né, o que ele sugeriu. E estava ali desesperada. E eu lembro que eu estava com muito medo, eu estava apavorada. Mas eu fui também. E quando chegou no ponto, né, que abriu a porta, o ônibus parou, e abriu a porta, meu pai estava na porta me esperando, eu me deu um alívio, e ele estava também numa alegria, assim, sabe? Então, assim, esse é o papel do pai, né? A gente, o pai empurra a gente para o mundo, né? É, Empurra a gente para a vida. é. Então, quando a gente não está com essa conexão, ou, né, por isso que não é tão simples perceber, porque às vezes a gente acha que a gente está super conectado com o pai, mas existem coisas que estão ocultas, né? Então, Uhum. às vezes eu estou tão conectada com o meu pai que eu estou honrando coisas que são dele, né? Eu estou trazendo para mim problemas que são dele, né? Então, às vezes um pai está desempregado e eu estou lá no meu trabalho, na minha profissão, e aí eu tô super sem movimento, eu tô super preocupada com meu pai, morrendo de pena do meu pai. Tô, nossa, meu pai tadinho, tá desempregado, porque, poxa, meu pai é isso, meu pai é aquilo. Aí E também não aí, cresce, não pode prosperar, porque o pai não prospera, igual o caso da minha cliente que eu contei, né? Que não isso, permitia ser promovida porque o pai e a mãe não tiveram condição isso, de ser, né? isso. E isso é uma forma de desconexão. Por que que é uma forma de desconexão? Porque eu tô olhando pro meu pai como se ele fosse menor do que eu, como se ele fosse fraco, como se ele fosse frágil. E aí, se a minha força vem do meu pai, então eu não tenho força. É, você é maior que ele, né? Então é importante a gente olhar para os pais e entender que eles vêm antes, eles têm força, eles são grandes. E eu vim deles, né? Então a minha força vem deles. Quando a gente começa a ver o pai e a mãe como fracos, como começa a ver muito problema em pai e mãe, não é diferente de ver a humanidade de pai e mãe. É muito Que é importante a ver a questão humanidade. da idade, de uma doença, esse tipo de coisa, que você Sim. respeita enquanto pai e mãe, você Uhum. cuida enquanto filho Sim. amoroso que você é, mas você continua colocando eles no lugar onde eles estão, que é de pai e Sim. mãe, de respeito, né? Sim. E tem gente que às vezes faz o contrário, que de fato desonra, né, o pai e a Sim. mãe, diminui Sim. o pai e E se mãe, sente nega. superior, se sente melhor. Mas isso já é um assunto para a gente falar Ah, na aula. exatamente, a gente aprofunda lá. Bom, né, e só falando um pouquinho disso, rapidinho antes da gente terminar, porque acho que a gente já estendeu um pouquinho, essa questão do movimento, que quando eu me mudei para Belo Horizonte, também a primeira vez, a minha mãe estava desesperada, desesperada. Só que eu já tinha, acho que eu estava com 25 anos, eu acho. Eu fiz 38, tem 13 anos que eu saí de casa, mais ou menos isso. Então, eu tinha acabado de fazer 25, eu ia fazer 25. E minha mãe desesperada, e meu pai, deixa a menina ir para o mundo, deixa Uhum. ela ir, ela É quer muito ir, instintivo. deixa ela vai aprender, ela vai não sei o quê. Então, todas as vezes que eu ligava para eles, a minha mãe, não, minha filha, mas tem que tomar cuidado com isso, tem que isso. E ele, deixa a menina viver, qual o problema, né? Aquela É. coisa toda assim. E ele sempre incentivando bastante esse movimento, né? Então, acho que isso realmente é muito forte, porque você, ao mesmo tempo que a mãe quer cuidar demais, quer proteger demais, o Uhum. pai está ali dizendo, vai que você consegue, vai que você tem potencial, né? E eu Uhum. acho que, óbvio, a gente não vai tratar aqui das exceções, de novo, falei, tem gente que não conheceu o pai, né? Ou Uhum. o pai morreu cedo, ou não conheceu, e etc., por diversos motivos que a gente sabe, mas tem gente que sente a energia, né? Mesmo não tendo Uhum. conhecido o pai, porque morreu, por exemplo, às vezes é um pai que teve uma história tão forte, que deixou um legado tão forte, que
a energia dele, por si só, já Total. motiva e faz esse movimento com a pessoa. Total, eu falo muito, eu falo assim para a pessoa, quando ela não conheceu o pai, eu falo assim, se olha no espelho, e você vai ver alguma coisa do seu pai em você. Sem sombra de dúvida. E o exercício que a gente vai fazer lá na aula bônus também, o exercício ele vai ajudar muito nesse sentido. Vai ser maravilhoso para quem conheceu o pai, mas ele também vai dar essa oportunidade para quem não conheceu o pai poder fazer essa conexão também. Ai, que legal. Estou super ansiosa, Vivi, por esse momento. Acho que vai ser muito, muito produtivo. Vivi, muito, muito obrigada. Acho que a gente já deu aqui um spoiler bom, né, do que tem para vir aí. Eu acho que, gente, se vocês também tiverem possibilidade, oportunidade de fazerem constelação. É isso que eu ia falar. Para quem não conhece a constelação, a gente não entrou nessa parte aqui, porque seria muita informação, mas para quem não conhece constelação, entra lá no meu Instagram, né? E aí ali você vai ter toda a informação. Ali eu tenho várias informações sobre tudo que é constelação, porque aqui realmente não daria tempo de falar tudo. Com certeza. Não, mas aí é papo para a gente também se estender depois outras oportunidades. Também me coloco disponível quando for preciso, né, para trabalhar com você. Pessoal, não percam essa oportunidade, né? Procurem o Instagram da Vivi, ela é maravilhosa e tem coisas que às vezes ela fala tão assertivas que eu falo, meu Deus, ela me descreveu, né? Ela falou, né, vai direto ali ao ponto. Então, a gente não adianta falar de carreira, trabalhar com 500 outras milhões de coisas se a gente não tratar isso, que para mim é o mais importante, de fato é o básico e uma das coisas que mais fazem a gente se bloquear ou se desbloquear, né? Então, por isso que trouxe a Vivi aqui para fazer essa parceria comigo. Gente, muito obrigada por terem ficado até aqui, né? Espero que a gente se encontre no curso, né, Vivi? Que a gente possa fazer esse exercício no curso juntos. E agradeço a Viviane também pela disponibilidade. A gente se vê em breve, se Deus quiser. Te agradeço também, Ana. Muito obrigada, viu? Imagina. Estamos sempre juntas. Um beijo. Tá certo. Um beijo. Tchau, tchau.